Então, o meu nome é Mark Carpenter e o nome já diz que eu não sou bem brasileiro, né? Mas apesar disso, eu já moro no Brasil há muito tempo. Eu vim para cá quando eu tinha 3 anos de idade e meus pais vieram para cá como missionários, me trouxeram no navio para cá. Eu e o meu irmãozinho de 1 ano e meio. E então a gente passou 1 ano em Campinas, enquanto meus pais aprendiam a falar o português. E depois minha mãe deu à luz a mais 2 filhos gêmeos. Né? Então eu não tinha completado nem 4 anos ainda e os meus pais tinham 4 filhos. Então era uma loucura. Eu fui criado então aquele primeiro ano em Campinas. E depois daquele primeiro ano nós mudamos para Maringá, no estado do Paraná, norte do estado do Paraná. E eu fiquei lá em Maringá até ir embora para fazer faculdade. Então é a minha cidade, a cidade do Laurentino Gomes, a cidade do Sérgio Moro e a minha cidade. Né? Então eu adoro aquele lugar. E o meu pai trabalhava como o reitor de um seminário, de um instituto bíblico, e como pastor de uma igreja também. Então eu vivi no meio daquele ambiente, né, de educação teológica, de igreja. Fui criado assim. Eu sempre gostei, mas o meu pai lia para mim. Meu pai, primeiro a minha mãe, né? A minha mãe, a gente tem fotos até hoje da minha mãe lendo para os 4 filhos. E depois o meu pai também começou a ler e ele lia sempre pra gente, livros grandes, livros tipo aquela série Nárnia e vários outros. Né? Quando eu tive, acho que 7 ou 8 anos de idade, a gente estava voltando dos Estados Unidos no navio. A gente fez 2 viagens para o Brasil de navio, a primeira e depois essa, depois de ter passado 1 ano lá. E meu pai começou a ler um livro, aquela Aventuras de Tom Sawyer, do Mark Twain. E ele chegou no meio do livro, e aí ele falou assim: Mark, se você quiser saber como é que termina esse livro, você mesmo vai ter que ler. E faltava lá ainda 200 páginas. Aí eu chorei, eu falei, não tenho condições, pai, quanto que falta, tudo isso aqui ainda. Mas eu resolvi ler simplesmente para saber como é que ia terminar a história de uma menina que se perdeu dentro de uma caverna. Né? Se conseguiu escapar ou não. Então eu quis ler pelo menos mais algumas páginas para saber se a menina conseguiu sair de lá. E quando eu vi, eu já estava lendo o capítulo inteiro, o 2º capítulo, e até o navio chegar aqui em Santos, no caso, já tinha terminado o livro. E aí eu entendi ali que eu mesmo podia ler o livro sozinho, eu não precisava sempre depender do meu pai fazer essa leitura para mim. E aí foi uma série de livros. A gente tinha lá na escolinha americana, lá em Maringá, a gente tinha uma biblioteca inteira e eu fui passando prateleira por prateleira, lendo praticamente tudo lá. Eu sempre gostei muito de escrever também. Eu lembro que, acho que eu devia ter uns 10 ou 11 anos, a professora pediu para todo mundo escrever uma página, um conto, uma história, uma narrativa, alguma coisa assim. E eu escrevi, e dali a pouco era uma apresentação que os alunos tinham que fazer para os pais. E a minha professora pediu para eu ler o meu conto para todo mundo que estava ali, todos os pais e os professores e tal. Né? E eu li o conto, era uma coisa meio engraçada, nem lembro direito o que é agora, mas a reação das pessoas, vendo no rosto
a reação das pessoas, aquilo que eu tinha escrito, foi uma coisa assim meio contagiante para mim, né? Então, a partir daquele momento, eu sonhei com a possibilidade de escrever, né? Então, além de ler muito, sempre gostei também bastante de escrever. E foi isso que acabou orientando todos os cursos que eu fiz no colegial, aqueles eletivos, né? Pelo menos os eletivos, aqueles que eu tinha condições de escolher. O curso que eu fiz comunicação e depois literatura. Eu fiz comunicação lá nos Estados Unidos, jornalismo, e depois aqui em São Paulo fiz mestrado em literatura na USP. Então isso acabou afetando a minha carreira acadêmica também. E quando eu voltei para os Estados Unidos para fazer faculdade, eu acabei trabalhando numa pequena editora de revistas. Era uma editora secular, uma revista sobre a cidade. Uma revista que falava dos shows, dos concertos, dos novos restaurantes, de personagens da região, etc., né? Então essa revista estava sendo criada e eu fui convidado para participar como repórter daquela revista. E depois de me formar ali e sair daquela cidade, eu fui a Chicago e ali fui trabalhar também numa outra editora de revistas, mas aí já uma editora cristã, e trabalhei durante 2 ou 3 anos lá. E dali eu fui para trabalhar na Tyndale House, que é uma das maiores editoras americanas de livros, né? Que ficava ali naquela mesma região de Wheaton, região de Chicago. E lá eu trabalhei durante uns 2 ou 3 anos, imediatamente antes de vir ao Brasil. Então, enquanto eu trabalhava lá, eu recebi um convite de voltar ao Brasil, que era o meu sonho. Estava indo bem lá na Tyndale. Nessa época eu me casei com a Lori e estava indo tudo bem lá na editora, né? O trabalho sendo reconhecido, elogiado, etc., né? E de repente eu recebi esse convite e eu falei, tá tudo indo tão bem aqui, o que você acha, Lori? E a Lori nunca tinha vindo para cá, mas ela também tinha um coração missionário, né? Ela sabia que a vontade dela, o chamado dela, era de fazer um trabalho provavelmente fora dos Estados Unidos. Então a gente conversou muito e ela falou, embora eu fosse o grande apaixonado e o grande, assim, com muita convicção no sentido de voltar para o Brasil, quando chegou o convite, aquilo me pegou meio que de contrapé, né? Então, na conversa com ela falou, se a gente não for agora, a gente não vai mais, né? Você vai continuar crescendo na carreira aqui, daqui a pouco a gente tem um filho e cada vez mais vai ficar difícil, a gente vai se estabelecendo aqui, vai ser cada vez mais difícil, né? Então a gente veio meio que com a cara e a coragem, viemos para cá em 85, isso já faz 32 anos, né? E chegamos aqui, a editora era pequenininha, tinha eu mais 4 funcionários, né? E então vocês estão vendo ali a foto do Peter, né? Foi ele que me convidou, ele e o board, né? O conselho da editora Mundo Cristão que ele montou. Então nós ficamos juntos aqui durante 4 meses fazendo treinamento, porque ele já tinha um plano de ir para a França, abrir uma nova editora lá, porque ele havia feito uma viagem pelo mundo e viu que de todas as línguas onde existiam mais gente já alfabetizada, o francês era o menos abastecido de literatura cristã.
Então ele e a esposa saíram daqui, depois da minha chegada, ali há 4 meses, em 85, eles saíram daqui, foram à França, ele tinha, na época, ele tinha acho que 55, 56 anos, foram encarar uma aventura nova lá. Foram lá, aprenderam francês e foram lá para a região de Paris abrir uma editora. E durante esse tempo todo ele ficou bem próximo da gente, né? Sempre participando de reuniões, de conselho, vindo para o Brasil pelo menos uma vez por ano, às vezes 2 vezes por ano, né? Então foi acompanhando o meu trabalho, porque o meu trabalho todo na Tyndale havia sido sempre na área editorial, sempre trabalhando com autores, com edição, com revisão. E aqui eu tinha que fazer tudo, né? Não só na questão de aquisição, de compra, de contratação, de descoberta de autores, mas toda a questão de marketing e administração também, administração inclusive financeira e tudo. Então, foi até pouco, né, esses apenas 4 meses. Mas foi interessante, ele fez um caderninho preto com 4 partes, e cada parte uma divisão, um departamento da editora. Então, todos os dias a gente passava 3 a 4 horas juntos, só passando nesse caderninho dele e eu passando para o meu caderninho, né? Assim, e foi uma educação intensa, mas eu acho que eficaz nesse processo. E a gente acabou, então, incorporando todas as áreas. Eu fui contratando pessoas para me ajudar. E chegamos a 60 funcionários. A gente deu uma reduzida agora por conta dessa crise toda, né? A gente teve que fazer uma redução. Hoje nós estamos com cerca de 40, fora os freelancers todos, né? Pessoas fora da editora que nos auxiliam também. Mas é isso aí, eu acho que isso, bem resumidamente, é isso.